Olá, Motolama na área. Em tempos onde tem guerra na Ucrânia, no Irã, a China tá doida para arrumar uma encrenca com Taiwan. O fim da civilização é uma coisa a se pensar. Temos visto por aí muitos filmes que falam do fim do mundo, como por exemplo Mad Max, o primeiro, que marcou a juventude de muita gente. Lá o mundo se acaba, todo mundo tem um carro ou uma moto e a disputa é pela gasolina. Não estou falando das novas versões do Mad Max, onde o tema tem mais a ver com conflitos sociais e muito mimimi. E nem estou falando de apocalipse zumbi, onde os caras estão mais preocupados em fazer críticas sociais do que em mostrar cenas de ação acreditáveis. Então vamos supor uma situação dessas. Vamos imaginar que a civilização acabasse. Obviamente não ia ter nem produção de motocicletas, nem produção de combustíveis. Você teria que fazer em casa. E quais seriam as motos que poderíamos ter numa situação dessas? Afinal de contas, ficar sem o mundo, tudo bem, mas ficar sem moto, sem chance. Ia ser uma situação bastante complicada, porque essas motos novas dependem de peças, de importação da China, que talvez nem existisse, das concessionárias, que provavelmente seriam extintas, e de manutenção enrolada. Ia ser um problema sério. Então quais seriam as motos? Obviamente que as motos seriam mais rústicas e simples. Eu entendo que muita gente ia defender as motos com injeção eletrônica, que tecnicamente a manutenção é simples. Mas se você não tiver uma peça nova para repor aquela que quebrou, você está no sal. Só para citar uma referência, aquela mocinha que está dando a volta ao mundo, a Norali, do canal It Boots do YouTube, escolheu uma XT600 de 1987. Muita gente vai dizer que ela é maluca. Tudo bem, ela é um pouco. Mas eu acho que a escolha dela foi bem sensata. Ela precisa de uma moto que seja de manutenção simples e que ela mesma consiga resolver as encrencas em qualquer lugar do mundo. E isso seria uma situação semelhante ao fim do mundo. Então já temos nosso primeiro concorrente. Apesar de que ela escolheu a XT600 por conveniência. Afinal, ela conhece o tal do Moritz lá na Alemanha, que sabe tudo de XT600. E montou a moto para ela já no jeito prevendo o que ela ia fazer. Mas junto com a XT600 nós temos outras. Tem a XR650L, a DR650 da Suzuki, a Kawasaki KLR650, que apesar de não ter aqui no Brasil, é uma moto tida como muito robusta. E não podemos descartar a CG, a DT180 e outras guerreiras que tem por aí. Só para deixar claro, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao fim do mundo. Nem sou sobrevivencialista, nem nada parecido. Isso aqui é apenas um exercício de curiosidade para saber quais seriam as motos robustas o suficiente para aturar uma situação extrema dessa. Essas motos seriam motos de manutenção simples, que não precisa de ser técnico informática para mexer nela, nem outras habilidades, além do conhecimento básico de mecânica. Obviamente que além das motos que eu vou citar aqui, existem outras que atendem perfeitamente bem, mas aqui eu pretendo me ater à realidade tupiniquim. Essa matéria foi sugerida pelo Alexandre Diniz, aquele que organiza o Queens of the Mountains, que em julho estaremos lá. Valeu, bacana, bela dica. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor deste humilde canal de motociclismo. E eu já adianto, se chegar no fim do mundo só vão sobrar 3 coisas: as motos, as baratas e o Motolama. Então, prevendo esse cenário caótico, já verifique se está inscrito, dê o seu like para ajudar esse canal a sobreviver o apocalipse e compartilhe com seus brothers que acham que vão sobreviver também. Vamos supor uma situação onde a civilização acabou. Não tem mais produção de combustível, não tem mais fábrica de motocicleta, não tem importação da China, não tem mais concessionária, não tem nem o bar da esquina. Ficar sem o mundo tudo bem, mas ficar sem moto, sem chance. E como ia fazer? Ia ser complicado, porque essas motos novas dependem de peças específicas, importação de peças pelo eBay, concessionária cheia de sacanagem com café gourmet, computador de bordo e scanner. Tudo aquilo que num cenário pós-apocalíptico não ia existir. Seria um problemão. Então a pergunta que fica é: quais as motos que iriam realmente sobreviver? Quais seriam as motos do fim do mundo? Imagine a cena. Você está sozinho, no meio do nada,
dependendo de um meio de transporte simples que possa te tirar dali. E esse veículo ideal pós-apocalíptico tem alguns requisitos. Primeiro, ser uma moto. Afinal, num mundo sem infraestrutura, sem estradas, sem ruas, só uma moto para você se locomover. E ela tem que ser simples de mecânica, de preferência carburada, sem muita eletrônica. Quanto menos sensores e computadores, mais fácil de manter ela viva sem assistência de uma concessionária. Segundo, tem que ser relativamente econômica. Quanto menos gastar de combustível, mais longe você vai. Afinal, a Petrobras não vai mais existir. Terceiro, boa autonomia. Um bom tanque, porque no mundo sem posto de gasolina em cada esquina, autonomia é sobrevivência. Quarto, uma boa suspensão. Ela vai ter que aguentar bater em zumbi, buraco, estrada de terra totalmente destruída. Afinal, o DNR não vai mais existir. E nesse cenário, a moto ideal seria uma Dual Sport. E quinto, facilidade de achar peças. Moto muito exótica vira enfeite quando quebra. Moto popular vira Frankenstein com peças usadas. E por fim, tem que ser aquele tipo de moto que você resolve 80% dos problemas com um alicate, um pacote de enforca-gato e um martelo. Que é o caso da It-Boots, que vive uma situação muito parecida com o fim do mundo. Não tem rede de concessionária, não tem peças oficiais e nem mecânico especializado. E o raciocínio é o mesmo do que a gente está usando aqui. Obviamente que eu vou citar algumas motos aqui, mas existem outras. Sim, eu sei que uma CG 125, uma Suzuki Intruder, podem ser motos praticamente eternas. Mas como o foco aqui é um pouco mais de aventura, vou pensar num degrau acima, tipo DT 180, XR 200. Agora imagina a cena. Cenário de fim de mundo. Não tem ar-condicionado, não tem celular e nem internet. Você teve que voltar aos tempos da caverna e está usando uma tanga feita de couro de capivara. E nesse cenário caótico, pelo menos uma coisa você deve manter com certo conforto: suas partes móveis. É aí que entra a Porsche. Já que a vida vai estar um caos, pelo menos as joias da coroa devem estar bem embaladas e protegidas, sem aquele desconforto infernal de ficar balangando tudo embaixo da tanga. E tem mais, se a sua tanga de couro de capivara cair, você continua decente, porque a Porsche não tem cara de cueca de tiozão. Então já entra no site www.porsche.com.br e usa o código MOTOLAMA05 e garanta sua proteção interna para o apocalipse. Estar preparado é tudo de bom. Mas vamos falar das motos. Vamos começar com uma moto que talvez surpreenda alguns, a Suzuki Intruder 125. Ela não é uma aventureira, não é uma trail, nunca fez o Rally Paris-Dakar, mas entra nessa lista porque, além de ser muito resistente, ela tem também manutenção bem simples e é relativamente fácil de achar peças. Basta sair revirando as ruínas de lojas de moto. E outra, é uma moto que tolera muita adaptação. Você consegue transformar uma Intruder num tanque de guerra improvisado. No mundo que você não vai poder ficar escolhendo peças originais na loja, ter uma moto que aceita qualquer gambiarra é uma vantagem. Na sequência, a óbvia, Honda CG 125, aquela bolinha, quando ainda eram feitas para aturar o fim do mundo. Além da CG ter peça em tudo quanto é canto, é fácil de encontrar uma doadora de peças. Só isso já é um puta argumento. É claro que ela tem limitações de potência e a suspensão não foi feita para ficar rodando estrada de terra. Apesar do que eu já vi muita CG em trilha, dando couro em motos de trilha mesmo. Mas o ponto alto é que ela é simples, aguenta a porrada e continua andando. E de novo, é a moto que aceita qualquer adaptação e qualquer mecânico meia boca com conhecimentos básicos consegue arrumar ela. Outra forte candidata é a DT 180. Essa já passou pela prova do tempo. Até hoje tem DT por aí rodando em trilha, principalmente aqui na roça. A galera abusa e a moto aguenta. E outra vantagem é o motor 2 tempos, que é bem mais simples de mexer. Afinal não tem válvula, não tem comando, não tem nada disso. O único problema é que você vai precisar de óleo 2 tempos para ela funcionar. Então, se o cenário mundial começar a complicar, já separa seu estoque de gasolina e de óleo 2 tempos para manter sua DT viva. Ou então você vai ter que aprender a fazer óleo de rícino em casa. Basta ferver a mamona, espremer e coar. Facinho, facinho. Outro forte candidato é a Honda XR 250 ou sua irmã caçula XR 200.
E aqui a XR200 leva uma certa vantagem por ser mais econômica. Mas em compensação, a Tornado é uma moto muito legal para esse cenário esquisito. Tem manutenção simples, boa relação peso-potência, tem uma bela suspensão e é uma trail. Ou seja, aguenta pancada, buraco e estrada ruim. E ainda assim é relativamente tranquila de manter. Agora vamos passar para o patamar acima, onde a gasolina não é exatamente um problema. São as Big do Apocalipse, a XR650L, a DR650, a Yamaha XT600 e a KLR650. A partir daqui, o foco sai um pouco da economia e entra na durabilidade. Começando pela XR650L, que é fabricada até hoje. Ela é uma dual-sport fabricada pela Honda a partir de 92 e é praticamente a mesma moto até hoje. O motor é um monocilíndrico de 644, refrigerado a ar, simples, carburado, com a altura do banco lá em cima, parruda, é aquela moto que atravessa o deserto e volta como já fez várias vezes. É o tipo de moto que não tem frescura. Torque em baixa, estrutura forte e um histórico de aguentar o tranco por décadas. Outra bacana é a Suzuki DR650. A DR650 segue a mesma linha. Moto simples, robusta e ainda em produção em vários países, vendendo bem na Nova Zelândia, Canadá até hoje. Só não tem aqui porque é carburada. Monocilíndrica e sem firulas. É uma das queridinhas para quem quer fazer viagens longas sem depender de um mecânico em cada esquina. Não posso esquecer da XT600, a conhecida Teneré. A XT600 talvez seja uma moto mais fim de mundo de todas. Monocilíndrica tipo enduro, produzida por mais de 20 anos com várias versões diferentes. Todas com a mesma vocação, ser uma moto multifuncional, sem frescura. É aquela moto que inspirou várias outras aventureiras, tipo as Teneré 750 e outras, e ganhou fama exatamente porque é difícil de matar. Kawasaki KLR 650. Essa moto lendária fecha o quarteto. Moto de 652, monocilíndrica, produzida por décadas. Ela é tão robusta que o exército americano usa uma versão modificada dessa moto, inclusive preparada para queimar combustível com especificação militar, tipo diesel. É uma moto muito usada para viagens longas, com bagageiro, tanque grande e fama de trator. Em alguns países do mundo ela ainda segue firme, apesar das normas de emissão ter forçado a saída em outros países. Infelizmente essa moto não veio para o Brasil, por isso é pouco conhecida por essas bandas. Mas lá fora ela tem a fama de ser durável e robusta. Mas como a ideia é trabalhar na nossa realidade, a gente fica com esse mix de motos nacionais e algumas clássicas importadas, que já provaram na prática que aguentam um tranco. Resumindo, depois do fim do mundo, os requisitos para andar de motos vão deixar de ser CNH, documentos e PVA. Vai ser saber sobreviver com uma moto simples de duas rodas, mecânica descomplicada que qualquer um consiga mexer sem depender de ninguém especializado. A moto deixa de ser luxo ou lazer para virar ferramenta de sobrevivência. Aí eu pergunto, quais as motos que você acha que seriam perfeitas para esse tipo de cenário? É alguma das que eu falei ou você tem outras a acrescentar? Só não esquece de verificar se está inscrito, deixar o like e compartilhar com os brothers. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa.